Salam Aleikum, resolução 81 de partilha da Palestina. Ela, assim como outras resoluções que vêm na sequência, não vão ser cumpridas por Israel. Tem um detalhe em relação à resolução, é que, por exemplo, a cidade de Nazaré, 100% da população até hoje é palestina, e ela passou a integrar o Estado de Israel. Então você tem um palestino vivendo em outro país antes que vivia em seu próprio país. Vejam como a situação não é tão simples como possa parecer. Mas aí a gente nesse vídeo vai tratar da Nakba, a catástrofe palestina. Por quê? Porque com a partilha da ONU, com a saída da Inglaterra, porque ela desiste de ficar tentando controlar a situação lá, porque ela não conseguiu dar conta, principalmente dessa imigração de tantos judeus, e eles já vinham armados, militarizados, preparados para a guerrilha e com grupos específicos paramilitares, grupos terroristas como Irgun Haganah. Segundo o historiador israelense Ilan Pappé, em seu livro A Limpeza Étnica da Palestina, o movimento sionista e o então criado Estado de Israel traçou um plano de eliminação e expulsão dos palestinos das suas terras, o chamado Plano Dalet, no alfabeto hebraico. Como o plano começou a ser implementado? Exemplo clássico, o exemplo mais marcante é o massacre na vila de Deir Yassin. Foi em 9 de abril de 1948. Esta circunstância, este massacre, inclusive, minha mãe viveu na Palestina nesse período. Ela veio para o Brasil com 10 anos, ela nasceu em Belém, e a família toda veio para o Brasil em março de 49. O Estado de Israel já tinha se autoproclamado em 14 de maio de 48, no dia 15 a gente considera o dia da catástrofe da Nakba, como eu já disse. E apesar de tão nova ter vindo ao Brasil, ela na Palestina ela era responsável, por exemplo, quando começassem os bombardeios aéreos, ela pegar as duas tias minhas mais novas e subir para as montanhas, para os esconderijos, para protegê-las, já que ela teria um pouco mais de idade, teria as condições de fazer isso. Com Alzheimer, já no fim de sua vida, ela nunca esqueceu do significado do massacre de Deir Yassin. E aí eu me lembro, a gente na igreja, o reverendo Isaías, numa celebração, ele, quando estava fazendo a homilia, ele resolveu fazer a partilha da palavra, e o microfone vai circulando, e quando chega na minha mãe, a primeira reação dela: o que é que eu vou falar? E aí vem à memória aquilo que fica marcado para sempre, e é o exemplo desse massacre de Deir Yassin. E ela diz: bem, eu nasci em Belém, na Palestina, na terra onde Jesus nasceu. E ela dizia aquilo com orgulho. E quando os judeus chegaram lá, ela não associava com sionistas, eles começaram a matar, a estuprar, a assassinar as pessoas. Esta lembrança é a lembrança do massacre de Deir Yassin, como eu já disse, porque se viu como um modelo, foi um plano. Quando é o Haganah que faz esse massacre lá em Deir Yassin, essa notícia do massacre corre a Palestina inteira. Os sobreviventes, eles são levados para Jerusalém, são expostos, foram só 250 que sobreviveram, expostos em praça pública. Os palestinos passam a conviver também com franco-atiradores no meio da rua. Os palestinos não estavam mais armados. As nações árabes vizinhas demoram, não vêm socorrer a princípio, e demoram, quando demoram já é tarde, porque os palestinos começam a abandonar suas casas, a correr para as fronteiras. Numa população de quase 800 mil palestinos, apenas 165 mil ficaram na Palestina. O plano Dalet, o plano do recém-criado Estado de Israel de promover a limpeza étnica da Palestina, de expulsar os palestinos, estava dando resultado.
os palestinos que ficam, eles tanto permanecem alguns em suas residências no território de Israel, passam a ser cidadãos israelenses, e os que ficam na Palestina especificamente se concentram mais na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Essa situação motiva a ONU a, em 1950, criar uma agência específica para tratar da questão dos refugiados palestinos. Por quê? Porque 750 mil palestinos vão viver nas fronteiras, em situações subhumanas, nos países vizinhos, na Jordânia, no Líbano. Hoje, estatisticamente, de cada 47 refugiados, 45 são palestinos. E no mundo, hoje, existem 7 milhões de palestinos refugiados. Nos planos de paz, a questão do retorno às suas casas dos palestinos é sempre um fator que Israel não concorda. E aí, assim, há um relato final em relação a essa Nakba, é que, além das imagens que não correm o mundo como a do Holocausto, as imagens dos massacres, dos mortos, são cenas também impressionantes das multidões andando pelas ruas com as chaves de casa nas mãos, porque tiveram que abandonar tudo para não serem exterminadas, assassinadas, mortas pelas forças paramilitares, pelas milícias sionistas, pelos grupos terroristas. Esta situação, da Nakba, começa ali e vai perdurar por mais de 70 anos até os dias atuais. No próximo vídeo, a gente vai começar a tratar do embrião do que seria o surgimento da resistência palestina. Paz seja convosco.